A fachada sul do Santuário Nacional é como um livro aberto, que revela os grandes mistérios da nossa fé. No programa de hoje, vamos contemplar a cena de Naamã, o sírio, retratada nos mosaicos do corredor interno do Santuário Nacional. Uma história que fala de orgulho, humildade e transformação, e que nos mostra como a fé e a obediência podem abrir o caminho para a cura e para o encontro verdadeiro com Deus. Acompanhe conosco essa catequese visual que une tradição, escritura e arte sacra em uma experiência profunda e transformadora. Essa é uma caminhada de fé e é sobre a nossa história. Esta é a nossa jornada bíblica. Nos corredores do Santuário Nacional, uma cena do Antigo Testamento se revela em cores e símbolos. A história de Naamã, o comandante do exército da Síria. Homem poderoso, mas marcado pela lepra. Naamã buscava uma cura que parecia impossível. Ao ouvir as palavras do profeta Eliseu, recebeu um pedido simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio, resistiu. Orgulhoso, achava os rios da sua terra mais dignos. Mas ao escutar os seus servos, deixou-se guiar pela humildade. No 7º mergulho, não apenas sua pele foi restaurada, mas sua vida inteira foi transformada. Ele encontrou o Deus de Israel, o único e verdadeiro Senhor. O mosaico de Naamã é mais do que uma cena do passado, é um convite atual. Ele nos recorda que a fé se revela quando somos capazes de acolher a palavra de Deus com simplicidade e confiança. Assim como Naamã, cada um de nós é chamado a mergulhar nas águas da graça, deixando para trás o peso do orgulho e recebendo a vida nova que vem de Deus. Estamos começando o novo mês, o mês da padroeira, e vamos continuar esta nossa jornada bíblica, conhecendo as páginas das Sagradas Escrituras que estão registradas aqui nas paredes do Santuário Nacional. E como acabamos de ver, hoje nós vamos falar de uma importante pessoa que é Naamã. E vai nos ajudar neste mês a fazer essa jornada, e quem a gente quer acolher mais uma vez aqui no nosso programa, a Letícia, que é arquiteta e urbanista, e com muita disponibilidade ela sempre se faz presente aqui para nos ajudar a entender estas cenas que revestem as fachadas do Santuário Nacional. Letícia, mais uma vez, seja bem-vinda aqui no nosso programa Jornada Bíblica. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. E é com essa alegria também que nós queremos conhecer um pouco mais com a Letícia de alguns detalhes que revestem as fachadas do Santuário Nacional. Porque cada detalhe, cada tessera deste mosaico é um elemento bíblico que nos ajuda a rezar, que nos coloca diante do mistério de Deus. Letícia, hoje nós vamos falar de Naamã. Quem é Naamã? Naamã está no 2º livro de Reis, no capítulo 5. Sírio, ele era um homem muito importante, ele era o chefe do exército do rei Arão. Que interessante, né? Um homem que lutava, batalhava, e agora ele faz parte dessa história bíblica, né? Ou seja, da história da salvação. E por que Naamã, ele tem uma enfermidade? Qual era essa enfermidade que ele tinha? Naamã adquire lepra, que na época era muito complicado. Era uma doença terrível pelas feridas, mas que, além disso, afastava a pessoa de qualquer relação, porque o enfermo tinha que ser isolado. A enfermidade era sempre tida, né, por alguns no tempo como causa de pecado, né? E tocar no enfermo era algo, tornar-se pecador, né? Interessante que Deus vai agindo aí, né, nessas situações. Eu me lembro, né, quando era criança, sempre tinha aqueles comentários: olha, a pessoa ali, ela sofre de lepra, não pode se aproximar. E como que a gente vai mudando a nossa mentalidade com o tempo, né, mostrando que não é bem assim, né? Existe como a pessoa, ela vai viver, ela vai se cuidar, né, para curar esta enfermidade. Mas fazem um pedido a Naamã, que ele mergulhe no rio. O que é este mergulhar no rio? Porque alguém com lepra é chamado
a mergulhar no rio e, por um outro lado, há uma resistência também a fazer essa experiência do mergulho. Pois é, quem faz esse chamado é o profeta Eliseu. Ele diz a Naamã para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã, muito orgulhoso, sírio, fala, mas o que é esse rio todo de lama, que o rio Jordão é muito embarreado, frente aos nossos grandes rios de Damasco? Então ele tem essa resistência de entrar no rio e se banhar, como o profeta havia pedido. Só que seus 2 servos, que são visíveis no mosaico, um aponta para o rio no sentido de si. Naamã, se ele tivesse te pedido algo complicado, você teria feito. É tão simples. Obedeça, entre no rio. E o outro aponta com uma mão para o profeta Eliseu, que está em cima. E as cores do Espírito Santo sobre Naamã fazem com que as feridas se destaquem do seu corpo e vão caindo com um movimento nessa água. É interessante que o mosaico também traz 7 ondas retratadas, que são 7 mergulhos. Interessante, né, Letícia? Como que a arte nos ensinando a entender o mistério de Deus, né? A compreender o mistério de Deus. Claro, a gente nunca consegue compreendê-lo na sua totalidade, porque há sempre um espaço para o Espírito trabalhar, né? E é muito interessante isso que você traz, né? O Espírito que vai fazendo destacar essas feridas do corpo de Naamã, né? Vai expelindo a lepra, tirando a lepra. O Espírito como aquele que vai trabalhando, né, na nossa vida. E o que a gente pode, então, relacionar esse episódio de Naamã com a palavrinha, com 2 palavras, na verdade, né? A palavra humildade e obediência. Naamã teve uma grande lição de humildade e obediência, porque era pelo orgulho que ele não queria entrar no Rio Jordão. Mas a partir da sua obediência à palavra de Eliseu e na humildade de se fazer como havia sido pedido, ele alcançou a cura. Mas não foi só uma cura da pele, da doença, foi uma cura total. Foram 7 vezes, é o número da totalidade. E mais do que isso, ele volta à comunhão, ele volta à relação, ele não mais precisa ser isolado. Daí a grande mensagem desse mosaico. É engraçado, né? Este reintegrar-se ao convívio social. Mais uma vez, esta ação de Deus, por meio do profeta, de uma forma muito sutil, mas que mostra, né, que aquele que outrora era marginalizado e excluído, ele agora é chamado novamente para o centro, né? Venha para o centro. E eu penso que essa é a beleza de Deus, né? Ele não nos quer à margem, mas Ele quer que a gente fique num lugar de destaque, mas não no sentido para aparecer, mas para fazer ver a beleza da vida, né? Porque eu acho que na Naamã a gente pode contemplar um pouquinho isso, a beleza da vida acontecendo? Com certeza, Deus nos quer em comunhão. E é muito bonito que este mosaico esteja atrás do batismo de Cristo. Porque essas cenas desse corredor, elas se relacionam todas entre si, mas muito fortemente a cena externa com a interna, com a que está adiante. Então, Naamã está atrás do batismo de Cristo, ele é a prefiguração do batismo de Cristo, que vai nos trazer para a comunhão em plenitude. É interessante, né? Isso que a Letícia fala, você que está nos acompanhando, porque Jesus, ele vai também mergulhar no Jordão, né? Nesse rio de águas barrosas, né? É ali que ele mergulha e ali ele inaugura, né, essa experiência do anúncio, porque é o início, o batismo de Jesus é o marco do início da sua vida pública, né? É uma vida pública de poucos anos, mas muito intensa, muito profunda e que vai gerar uma grande, vamos dizer, uma grande revolução na sociedade do tempo, porque Jesus, ele vai sempre trazer também para o centro, ele vai sempre tirar as pessoas da marginalidade, das situações do anonimato, para tornar essas pessoas visíveis também. Letícia, qual que é a importância do Rio Jordão dentro das Sagradas Escrituras? O Rio Jordão é muito importante, como você acabou de dizer, Padre. É o rio que Jesus foi batizado. Tem um detalhe geográfico que é muito interessante. Ele é o ponto mais baixo da terra. Ele está vários metros abaixo do nível do mar. Então Cristo desce dos céus e se encarna como humano, desce até o ponto mais baixo para ser batizado.
João ali batizava, e é bonito que tenha essa lama, porque dá a ver realmente que a água lava, limpa, como o batismo nos lava e nos faz renascer para uma vida nova, aquela que não tem fim, a Zoé. É engraçado, é muito interessante isso que você traz, porque o batismo, claro que com Cristo ele vai assumir um novo significado, mas para o tempo tinha essa ideia, né, de um banho. E Jesus ele se permite ser batizado para que se cumpra todas as promessas, né, para que se cumpra tudo aquilo que os profetas haviam dito sobre ele. E aí é interessante quando você coloca isso, né? E quem vier aqui ao santuário vai poder contemplar este detalhe, que os painéis eles se interrelacionam, o que está interno e o que está externo, né? Você pode ver Jesus, Naamã, se livrando da lepra, se purificando da lepra, mas do outro lado você vê Jesus que se permite descer, ele não tinha pecado, ele não tinha nada, mas ele se permite fazer essa experiência para mostrar a experiência que todos nós vamos fazer para alcançarmos também a nossa salvação. Sim, e é importante lembrar que a gente está na fachada sul. Então é a fachada dedicada à encarnação e à Páscoa, ou seja, ao mistério da salvação. E as cenas ali na parte inferior, as 6 cenas, as 3 do lado esquerdo olhando para a fachada, são as cenas da encarnação por excelência. E das cenas do lado direito da Páscoa e da redenção. Então essas são as chaves de leitura que estão ali e nelas reúnem todo o mistério. Para dentro do corredor, entrando, o peregrino pode notar que na parte que dá para o muro externo são as cenas do Antigo Testamento, que se ligam com essa realidade. E do outro lado, no muro da Basílica, são as cenas do Novo Testamento. Olha quanta coisa a gente pode beber, né, desses painéis, e a Letícia está trazendo aqui pra gente. Este mês que o santuário triplica o movimento, porque muitos deixam suas casas, vêm para cá para celebrar com a gente a festa da padroeira. Letícia, qual mensagem neste nosso primeiro dia da nossa jornada deste mês de outubro que este painel deixa para o nosso hoje, o nosso tempo em que somos chamados a dar testemunho de Cristo? Somos chamados, como Naamã, a nos livrar do orgulho, a assumirmos uma posição humilde e de obediência ao amor de Deus, ao desenho de amor de Deus, porque a sua vontade é que nós sejamos filhos livres. Olha o recado que a Letícia deixa pra gente. Orgulho não faz parte da nossa vida cristã, mas é preciso, na humildade, na obediência, que foi aquilo que experimentou Naamã, que façamos também essa experiência de escutar o que Deus tem a nos falar por meio do seu Filho e viver como Ele a prática da humildade, que é sinal de que estamos vivendo o mandamento do amor. Letícia, o nosso tempo passa rapidinho, porque o nosso bate-papo é muito bom, mas você vai continuar com a gente fazendo essa jornada, voltando no nosso próximo programa.